Quem lê, atenda. Do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Quem lê, atenda. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel a importância de buscarmos o Evangelho para o aprendizado, para cumprir a vontade do Pai no exercício dos seus fundamentos. A página trata da passagem que o Cristo disse: quem lê, atenda, fazendo uma comparação com a forma que a humanidade em geral analisa as Escrituras e os textos evangélicos para observar somente os seus próprios interesses, olvidando-se da necessária interpretação em favor do bem geral. Emmanuel ensina que muitas criaturas na Terra converteram essas produções sagradas, ou seja, os livros sagrados, em objeto de perversão dos sentidos, aplicando mesmo no pensamento. Diz ele que muitas leituras santas são tomadas com tempero emotivo para trazer uma interpretação que leva à indiferença ou ao recreio pernicioso. Raros são, para Emmanuel, os leitores que buscam nos textos sagrados a realidade da vida. Muitos, pelo contrário, leem o Evangelho com observações pouco dignas, passam apressados, inquietos, verificando as deficiências na letra, na tradução, colecionando os possíveis erros, equívocos que existem no texto para espalhar sensacionalismo e perturbação. Esses indivíduos também buscam as contradições aparentes que existem nos textos, na narrativa dos evangelhos, buscando desprezar o trabalho alheio. Porém, Jesus recomendou algo que é expressivo. A leitura do homem ignorante sempre levará às brincadeiras, porém, ao indivíduo sério que busca o Evangelho para sua renovação, terá espírito de religiosidade, devendo penetrar essa leitura séria com atitude de elevação. Sigamos, portanto, o conselho de Emmanuel
Busquemos o Evangelho com essa atitude de elevação, porque o problema do discípulo do Evangelho não é ler para alcançar as novidades emotivas ou usar as Escrituras como forma de arena de esgrima intelectual, comparando quem é mais sábio ou intelectual ao ler as Escrituras. O objetivo deve ser a leitura para atender a Deus, cumprindo a sua vontade divina. Sejamos, portanto, esses estudiosos que buscam o Evangelho para o estudo sério, para interpretar as passagens de forma a nos tornarmos seres humanos melhores, que, ao vencer nossas más tendências, estejamos aptos a renovar o planeta com os nossos exemplos. Não sejamos, por consequência, aqueles que buscam as Escrituras apenas para encontrar contradições, erros e equívocos. Busquemos a palavra de forma a aplicar o conteúdo da mensagem em nossas existências, nos tornando cada vez mais próximos ao Cristo Jesus. Que assim seja.